E você sabe que teve uma menina no abrigo, na época, que falou assim: Sara, você tem certeza que você vai? Você não consegue fazer xixi no banheiro com a tia, você vai ter que fazer xixi com 2 homens. Tinha uma época que eu também trabalhava em São Paulo, eu via coisas do tipo, assim, nessa escola não existe bullying. Eu falava, gente, Impossível. tremenda fake news isso aqui, porque todo existe. O que pode ter, você está preparada para dialogar sobre isso Sim. ou não. A diferença é essa. E São Paulo, quando eu trabalhava em São Paulo, eu me lembro, claro que eu atendi uma classe mais alta, mas eu me lembro que tinha muitas crianças que implicavam com sotaque de uma. Tinha muita criança que falava assim, imagina, tia, ele chega lá de carro tal. Falei, tá, e daí? Sei lá, o Astra. Me lembro. Né? Não, mas tem que ter pelo menos uma Mercedes. As crianças, assim, de 11 anos olhando aquilo. Falei, não tô acreditando. Sabe? Então, tinha crianças... Eu tive um pai que chegou para mim, acho que você fez demais a cabeça do meu filho, porque ele mandou ele estudar fora e eu falei que podia escolher o carro que quisesse. Ele pediu para comprar um Fusca 1967, verde musgo. Eu falei, ai, que lindo. Isso é da sua coisa. Eu falei, ele é vintage. Esse Fusca vai valer muito mais do que qualquer lançamento lá nos Estados Unidos. Se Ele é perde. visionário. Entendeu? Eu falei, olha só, eu tô super orgulhosa dele. Entendeu? Ele bom. me ligou, Bia, eu achei um todo original e lindo, né? Então, assim, eu via esse tipo de coisa, eu falava assim, meu Deus, como deve ser a escola, né? Porque ele já era meio que rejeitado, apesar de ter muito dinheiro, na escola, porque as crianças falaram, eu quero uma Ferrari. Meu pai vai me dar uma Ferrari. Ele falou, não, eu quero um Fusca. Aí o pessoal, New Beetle? Não, Fusca. Amigo, eu não sei o que é isso. Entendeu? Então, assim, como foi essa adaptação? Porque, assim, os Sara e Davi são adotados, Davi é negro, Sim. né? Como foi isso numa cidade tão difícil? Porque eu amo São Paulo. Assim, eu não vivo sem ir a São Paulo, pelo menos uma vez por mês. Mas é uma cidade também difícil. Porque aqui no Rio, você ainda fala assim, troca de faixa de areia na praia. Fulano, vamos lá pro posto tal. Resolve o conflito. Lá o pessoal chato. Sim. Vamos lá pro posto 11 que o pessoal mais legal. São Paulo não tem isso, né? Tipo assim, vamos pra faixa do Ibirapuera, tal, que é mais legal. É meio complicado. Como é que vocês conseguiram organizar essa vida da escola das crianças? O primeiro passo foi procurar uma escola pequena, que a gente tivesse mais acesso, conhecesse mais ali né, os professores, os pais dos outros alunos. Então, o primeiro passo foi esse, uma escola pequena. Segundo, uma escola que já tivesse essa consciência e essa inclusão. Então, todas as vezes que a gente sentava para conversar, para escolher a escola, tem uma família como a nossa aqui? Tem pretos na escola? Então, sempre nesse lugar de pesquisa, né, de investigação, para saber onde nossos filhos iam estar estudando. Perfeito. Né? E depois de muito diálogo, tanto com a escola, tanto com os filhos. Né? Então, para escolher, vocês fizeram essa seleção. Sempre. Para escolher, para mudar. A gente sempre ia nesse lugar de investigação mesmo, né? De onde eles estavam indo, para a gente ter consciência e também contar um pouco do lado de cá do que a gente espera da escola. Com certeza. Né? De como a gente Tem que ser bom para os dois lados. Dois lados, E a gente também, eu acho que no início, até hoje, a gente tem muita paciência. Porque a gente sabe que ainda é um assunto novo. Então, eu não adianto chegar lá e achar que a escola já tem uma cartilha, ela está extremamente pronta. Eu posso ser uma pessoa que posso ajudar essa escola a estar pronta. Desde que ela flexibilizar essas visões. Isso, desde que ela se interesse, esteja disposta, para mim tá tudo bem. Né? Eu não preciso chegar ali, ela tá completinha, ela já sabe tudo, sendo que ela nunca teve uma família como essa. Então eu posso ajudar. E eu acho que essa é a nossa função também. Eu não tô ali só pra criticar, só pra meter o pau, falar, não, essa escola não, vou embora. Eu também posso ajudar a construir isso. Eu preciso entender que hoje essas formações familiares estão crescendo cada vez mais, mas que mesmo assim, ela ainda é uma minoria. É uma minoria. Né? Quando a gente pulverizar isso num país todo, são poucas escolas que vão lidar com isso. Mas elas precisam estar preparadas e estarem ouvintes a isso, né? Então isso é muito importante. Outra coisa, a escola é o primeiro ambiente social
que causa essa questão na criança. Assim, acho Com que a primeira certeza. coisa que ela é repressora, né? Esse Uhum. ambiente hostil. Que ela sai daquele mundo Sai da daquela família bolha. dela, A bolha da família família. dela, e ela vai conviver com outras pessoas, né? Então, se ela tem uma questão do narcisismo infantil ali, ela já começa a quebrar, porque ela entende que o mundo não gira em torno dela, não é aquele mundinho apenas. Exatamente. Isso é muito legal. Só que isso também gera uma questão, porque talvez ela se apaixone por aquilo ali tudo. Então, por exemplo, o menino mensageiro que fica tirando sarro do outro, de repente meu filho tá na minha casa tirando sarro de alguém e fala assim, oxe, de onde você aprendeu isso aí? Não é verdade? Perfeito. É muito comum. Por exemplo, o Davi começou a falar palavrão. E a gente não tem o hábito de falar palavrão porque a gente não tem mesmo. Entendi. E aí eu falei assim, né? Então é isso, assim. Mas lá em casa, Bia, assim, se tem uma coisa que eles sabem que pode nos deixar extremamente tristes, é o sonhar, não preciso saber, tá? Só Uhum. sonhar que eles estão praticando bullying com alguém. E mais, que eles veem alguém fazendo e não está do lado de quem tá sofrendo com isso. Ou mesmo que eles não se sintam preparados, divide isso com vocês. Exato. Né, para que vocês possam. É porque o Paulo foi uma criança que sofreu muito bullying na escola. Muito. E compartilha muito isso com eles. Uhum. Então eles têm consciência de que é um lugar que seria muito sofrido pra gente ouvir que eles estão causando isso em alguém. Causando dor. Dor Em em alguém. Em alguém. Então, todas as vezes que eles vão contar, o Davi, que é menor, é mais engraçadinho contando, que ele vai contar alguma coisa, ele já vai contando dizendo que ele tá distante disso completamente. Ó, assim. pai, eu tô te Tô te contando, contando, mas eu não fiz. Ele chega, ó, pai, você sabia que o menino falou isso da menina? É. E ele fica assim, ó, com o olhão assim. Eu falei, ei, você, eu não falei nada não, a professora depois já foi lá, não sei o quê. Então ele já coloca nesse lugar. E eu falo assim, eu falo pra eles, falei, meus filhos, eu não peço que vocês sejam nada. Nem médico, nem advogado, nunca vou exigir nada disso de vocês. Agora, uma coisa que eu exijo é que vocês sejam gente boa. Porque Ser gente humano, chata, né? gente chata já tá cheio no mundo. Eu não quero que vocês sejam pessoas que vão estar fora das rodinhas. Eu quero que vocês, Ou que façam os outros sofrerem. ou que né? façam os outros sofrerem. Sabe, assim, eu não quero isso de vocês. Não quero, vocês têm que ser outro tipo de ser humano. Uhum. Então, eles sabem disso, assim. E a gente, hoje nas escolas, a gente pergunta assim, tem algum preto estudando? Uhum. Porque, assim, eu preciso ser real comigo. A gente tá num lugar hoje de privilégios. Infelizmente, a nossa comunidade, as pessoas pretas, elas não têm acesso, às vezes, à escola que eu vou poder pôr o meu filho. Eu sei que não terão muitos, mas eu quero que meu filho se sinta que ele tá ali também junto com outras pessoas iguais a ele. Entendi. Então, eu Você vi uma quer carta. que ele tenha uma referência. Né? Esses dias mandaram material, o Davi vai ter que mudar de escola agora, porque não tem primeiro ano nessa escola. E chegou um material de uma escola lá. A gente foi visitar essa escola. Só que no material, no folhetim, só tinha criança branca brincando, criança branca na sala de aula. E eu cheguei, o Thiago ficou passado comigo, porque a gente conversando com a diretora lá pedagógica. E eu falei assim, tem alguma criança preta aqui? Ela, tem. Falei, porque no material de vocês não colocaram ninguém. Não, como assim? Aí eu falei, só tem branco aqui. A pessoa nem se toca, Nem né? se toca. Nem se toca. Eu falei assim, é porque não é porque o meu filho vai sofrer racismo aqui. Né? Nem sei se vai sofrer, mas a gente não é essa precisa questão. da identificação. Eu preciso que sim. ele sente que é um lugar, porque tem essa coisa do embranquecimento. E é mesmo, assim, o Davi foi assistir Homem-Aranha, que fez quando foi preto, o Homem-Aranha. Mike Ele ficou encantado no cinema com o Homem-Aranha tinha o cabelo igual ao dele. E era da cor dele. Uhum. O olho dele brilhava com aquilo, porque ele ama o Homem-Aranha. E foi a primeira vez que o Homem-Aranha foi preto. Então ele Exatamente. ficou encantado É com como aquilo. se abrisse uma possibilidade para ele um dia Sim, ser o Homem-Aranha. Claro, na cabecinha dele. Na cabecinha dele. Então, de super-herói. não é bobagem. Não. é besteira, sabe? Precisa mesmo. Ele saiu do cinema encantado, eu via no olhar dele. E ele falando, o cabelo igual ao meu, pai. Eu falei, filho, o cabelo igual ao seu, né? Então é importante, sim. E é tão interessante que quanto menor as crianças, quando não existe essa coisa, eles não separam. Eles vão separando depois, por cor ou por algum transtorno, porque as pessoas vão falando. Eu já vi uma pesquisa que botavam as crianças, por exemplo, numa sala que tinha um menino do espectro autista e mais nível 2, né? E aí falava assim, qual a diferença sua e do fulano? Eu gosto de pão de queijo, ele não. Maravilhoso. Olha que coisa, né? Tipo assim, a pureza da coisa, aquilo
Não fazia diferença. Fizeram a mesma coisa com síndrome de Down. Aí botava uma criança, qual é a diferença? Eu acho, porque o cabelo dele é muito lisinho, né? Não tinha o menor conflito em relação a isso. E foi feito também entre crianças pretas e crianças brancas. E não tinha problema nenhum. Nenhum mesmo. Uma ainda falou assim, eu gosto muito... Essa tinha o cabelinho muito liso, tinha uma descendência oriental. E tinha uma menina preta. Aí eu falei... Aí perguntaram, o que você acha da fulana? Eu acho tão lindo esse cabelo dela. E ela botava a mão. Eu acho tão lindo o cabelo dela, sabe? Uma coisa muito assim, linda. Muito pura. Essa página em branco, né? Exatamente, a gente que vai estragando. Exatamente. Esses valores, esses né? valores. E eu tenho uma sobrinha neta, que ela tá com 7 aninhos. E quando ela tinha 5... Nós saímos, eu falei, vamos comprar uma boneca? Ela, vamos. Aí ela chegou, falou assim, eu quero uma boneca igual da minha amiga. Eu falei, tá bom. Aí eu falei, escolhe aí o que você quer, mas não sabia qual era exatamente a amiga. Aí ela rodou. Não tem. Eu falei, minha filha, mas quantas bonecas tem aqui? Não é possível. Não tem boneca preta. A minha amiga é preta. Eu falei, não tem uma boneca preta nessa loja? Não tinha. Não tinha, né? Eu falei, não tem importância, minha filha, nós vamos em outra. Vamos avisar. Aí ela foi lá pro vendedor. Vocês não têm boneca preta. Aí ele, não, mas eu acho que tinha, vendeu. Eu falei, não tem problema, a gente vai em outra. Né? Mas que bom que registrou. É importante registrar. Claro, não, e eu fiz ela falar. Aí ele, não, mas a gente vai comprar mais. Tá bom, mas eu quero hoje. A gente vai em outra. E o caminho é sempre esse, não, mas tinha. Cadê? Exatamente. Mas não tinha. O Davi, ele já teve uma fase que ele deitou com a gente na cama e falou assim, pai, eu queria ter o cabelo assim. Eu falei, assim como? Assim. E o meu cabelo é assim. Eu quero cabelo assim. Entendi. Eu falei, meu uma linha, eu quero uma linha e ele é um círculo. Eu falei, como eu vou lidar com isso agora, sabe? Por conta das referências. Na sala dele era o único com cabelo crespo. Entendi. E aí você fala, e como, né? E pra gente também é um universo diferente. É um universo de ter muito aprendizado. Estamos aprendendo, cometemos ainda muito erros em relação a isso. Porque não foi o nosso universo e eu tenho o dever disso ser mais o meu universo. Com certeza. Mesmo que ainda eu não estou nesse lugar, eu nunca saberei qual é essa situação, qual é essa dor, o que isso pode causar. Exatamente, a gente não tem como saber mesmo. Não tenho como saber, mas eu preciso, porque eu tenho um filho. Validar. E para além do meu filho, é para o outro, é reparador. Eu preciso, de alguma forma, entender como lidar. Então, tipo, eu não quero um embranquecimento do meu filho, porque ele tem 2 pais brancos, né, Thiago Pardo, mas tipo, não quero. Eu quero que ele tenha, se sinta bem do jeito que ele é. Empoderar quem ele é. Empoderar quem ele é, entendeu? Que goste do cabelo dele. E a Sara também é uma menina preta. Goste dele. Goste dele. Acima de tudo, né? Não ficar compartimentalizando quem ele é, né? Então, eu acho muito importante, acho que é um trabalho difícil também, sabe? De não causar esse embranquecimento que a gente fala. Que são essas pessoas que às vezes têm vergonha da sua cor e ela quer o tempo todo disfarçar isso. Então, assim, a gente fica num lugar muito de estudar mesmo, de observar, de ler, porque acho que esse é o único caminho que a gente pode tentar acertar, sabe? Com certeza. Não é na experiência. Todo mundo aprendendo. Se a gente pensar, gente, que há muito pouco tempo atrás, escravidão era algo legal. Que eu digo assim, legal, não é que é legal de coisa boa, mas legalmente era dentro da lei. Tanto que tem gente que fala assim, mas se é legal, pode. Eu falei, gente, mas tanta coisa já foi legal e é absurdo, é antiético, porque a ética é maior do que a lei. A ética é o que eu não quero que você faça pra mim, e eu não quero fazer com você. É totalmente diferente. Eu sempre falo, vamos conversar de ética, porque de legalidade tem muito a ver com quem está no poder, privilegiando o quê naquela época. Então, quando alguém fala assim, fulano recebeu um prêmio, eu falei, não sei quem deu na época. Tanto que eu sou danada para recusar prêmio. Uma vez me liga o prefeito de Porto Seguro, quando estava o Mentes Inquietas estourado. Eu queria lhe receber, dar a chave da cidade, dar uma cidadania. Eu falei, mas eu nunca fui a Porto Seguro. Eu acho que você tem que ver. Não me lembro quem era na época. Era 2009. Não, 2003, 2004. Era ali. Eu falei, eu acho que você se enganou. Deve ser outra Ana Beatriz. Porque não posso ser eu. Só veja alguém da cidade que represente a cidade para fazer isso. A senhora não quer?
Eu botei até um palanque no carnaval. Falei, não, até porque eu já tô com outros planos no carnaval. Não é esse. E não fui. E foi muito engraçado que uma paciente minha foi, ela falou, tinha um coreto lá com seu nome. Aí eu falei, sou amiga dela. Subi lá, eu falei, você é cara de pau. Ela tinha uns 19 anos. Eu falei, eu não sabia que você era um 71, porque isso é um 71. Eu quase falei que estava te representando. Falei, mas você mentiu. Ela falou, Bia, pelo amor de Deus, era carnaval. Sabe? Eu ainda falei, gente, eu sou uma pessoa carioca. O dia que eu tiver que receber uma homenagem é da minha cidade. Eu sou aquela que não consigo escrever fora do Rio. Entendeu? Eu só consigo escrever no Rio de Janeiro. Sério mesmo? Sério. Uma vez, Paulo, a editora chegou assim, olha, escolhe um lugar para você escrever. Tava na moda, eu acho. Eu acho que o Chico Buarque tinha anunciado que alugou um apartamento em Paris, sei lá, para escrever. Eu olhei e falei assim, não sei se vai funcionar comigo, não. Assim, nada contra o Chico, mas eu acho que o Chico gosta de Paris independente disso. Né? Não é para escrever, eu acho que ele estava lá e escreveu. Né? Não, mas você... Aí me alugaram uma casa em Gramado, que eu gosto muito de Gramado. Aí me botaram num condomínio, um bosque, não sei o quê, logo na entrada da cidade. Cheguei lá, primeira semana, falei, ai que lindo, coisa maravilhosa. Aí no terceiro dia, eu tinha uma varanda enorme assim, eu fazia o café da manhã ali. Meu filho, era um tal de lagarto entrando, roubando, mico, porque era um troço. Eu falei, ok, não posso mais ficar lá fora, eu tenho que ficar aqui dentro. Quando eu fui ver, eu estava trancada. Passaram-se 10 dias, eu falei, olha, me leva de volta. Não consegui escrever uma linha, entendeu? Não tô conseguindo. Eu dei voltinha na cidade, fiz tudo, mas escrever não tá funcionando. Como eu fundi. Não, fiz tudo, mas menos escrever. Escrever nada. Né? E no Rio eu escrevo. Eu tô no Rio, eu escrevo, não tem problema nenhum, porque eu faço um ritual. Eu escrevo, levanto muito cedo, escrevo, aí 3, 4 horas da tarde eu paro, pego a bicicleta e vou dar a volta na lagoa. Aí ouvindo eletrotango, alguma coisa assim, bem para chacoalhar tudo. Aí volto para casa, tomo um banho, aí falo, amanhã eu vou escrever, vou continuar, vou abrir outro capítulo, durmo cedo. Eu viro assim, uma monja. Gente, cada um no seu processo, Cada né? um no processo. Então tem essas coisas, né? Mas hoje as crianças na escola, como é que elas estão? Super adaptadas? Super Eu achei adaptadas. o máximo isso, né? Adotada. Super adaptadas. O idiota, né? Que ela falou. O idiotinha. Super adaptadas, assim. A Sara é uma menina bem líder, né? Então a gente tenta suavizar, porque assim, a gente não muda ninguém. Do tipo assim, vocês não querem que ela vire uma tirana. Né? Tipo assim, filha, personalidade forte é uma coisa, tirania é outra. Exato, e nem tudo é do seu jeito. Né? A gente tem que aprender a ser flexível. Então, mas assim, super adaptados. O Davi também, assim, voa na escola, muito inteligente e muito sociável também. A última reunião que a gente teve na escola, que o Davi, ele acontece alguma coisa, ele já tem na cabeça dele o que aconteceu, como ele resolve, que a professora, ela só meio que intermedia ali, mas o Davi mesmo, ele já aconteceu alguma coisa, o Davi já resolve, o Davi já pede desculpa, o Davi já sabe o que aconteceu. Resolução de conflitos, né? E em relação à nossa família, a formação familiar deles, todas as vezes que tem alguma festinha, algum encontro, que a gente está presente na escola, eles demonstram muito orgulho, assim, da gente. De querer apresentar, lá. de mostrar a gente. Tanto a instituição como os outros pais também. E eles também muito, assim, sabe? Tipo, meus 2 pais, e todo mundo sabe quem é a gente. Você vê que eles comentam na escola sobre a gente. Então, acho que eles são muito bem resolvidos nesse sentido. Que bacana. Porque todas as vezes que a gente tá presente, né, Paulo? Eu nunca vi eles com vergonha, ou eles inibidos, constrangidos. Ou tentando esconder, né? Nunca, pelo contrário. Não, gente, a Sara, só de não ter desistido de vocês quando a mulher falou, você vai com esses 2 homens. E você sabe que teve uma menina no abrigo, na época, que falou assim, Sara, você tem certeza que você vai? Você não consegue fazer xixi no banheiro com a tia, você vai ter que fazer xixi com 2 homens. Uma amiguinha do abrigo, Entendi. Que também tava lá pra ser adotada, tanto é que quando a gente volta... Mal sabia ela que ela tinha muito mais medo de mulher do que de homem. Que o problema dela era a bruxa, não era o mago. Era a bruxa. Nossa, é verdade. Não é? E aí, assim, não, super adaptáveis, assim, e nunca sofreram nada na escola, exceto, assim, algumas coisinhas assim, a Sara que toda criança... Toda criança, nada fora da curva. Exatamente, nada que seja traumático no sentido... E eu só vou chegar na escola pra falar alguma coisa quando é uma coisa que vai ultrapassar o limite e que
afeta a Sara de alguma forma que Sim. ela não consiga resolver. Enquanto a minha filha vem contar pra mim num lugar que ela mesmo já resolveu e que pra ela tá, pra mim tá tudo bem. Tudo bem Faz assim, parte, né, dela. faz parte e acho bom pro processo dela. Entendi. De se sentir preparada pra resolver. De ir Segura. montando as arminhas que ela Uhum. vai enfrentar os Exato. desafios da vida. Exatamente. O conhecimento é o primeiro passo para a compreensão e a transformação. Nesse curso, vamos abordar tudo sobre o transtorno de personalidade borderline, desde os conceitos básicos, as causas e até os tratamentos mais avançados. Eu estou ansiosa para começar essa jornada de aprendizado com você. Vamos lá?